Fralda de pano é válido usar? Será? Bom, gente, aqui estão algumas das fraldinhas da minha filha. Eu tô usando já há 10 meses que ela tem. Sou mãe de primeira viagem, é minha primeira filha. Olha só que gracinha, essas estão montadinhas, tá? Então eu vou falar pra vocês da minha experiência de como tá sendo o uso dessas fraldas de pano, tá? Então, quando eu comecei a pesquisar, eu vi muitos vídeos no YouTube e eu decidi fazer um vídeo porque muitas coisas eu aprendi na prática que eu não achei as informações nos vídeos que eu assisti. Então eu decidi fazer o vídeo para que vocês possam tirar mais dúvidas na hora de decidir usar ou não. Então o primeiro ponto é a questão financeira. Eu fui pesquisar os valores e eu tava achando fraldas de R$50. Então eu comecei a pensar, não sei se vai valer muito a pena. Mesmo sabendo que no final de 2 anos da criança usando, vale mais a pena o investimento inicial do que ficar comprando descartáveis, porque além de prejudicar o meio ambiente, no final gasta-se mais, muito mais, comprando descartáveis do que as fraldas de pano, né? Mas eu achei, gente, no AliExpress, um preço absurdo, uma fralda por R$15 que eu paguei, mais ou menos. Às vezes um pouco menos de R$15, entre 15 a R$20, mais ou menos, cada fraldinha, tá? E aí quando eu achei, eu falei, é isso, né? Os absorventes de pano, né, por volta de R$10 cada um, às vezes um pouco abaixo, né? Então, assim, foi um preço que realmente valeu muito a pena. Então, aí eu me empolguei pra conhecer, né? Porque a minha primeira filha, eu não ia saber se realmente na prática, na rotina, eu ia conseguir dar conta, né? De todas essas dúvidas que a gente acaba tendo, né, em relação à fralda de pano, como é que vai ser a lavagem e tudo mais. Então, eu comprei as marcas que tinham disponíveis no AliExpress. Muitas vezes eu não escolhia direito tipo, a estampa que exatamente eu queria por conta do preço, e pra mim, tudo bem, porque eram bonitas, assim, como se fossem bonitinhas. Às vezes eu conseguia escolher mais, às vezes menos, era o que tinha disponível pelo valor que eu encontrei. Eu dei uma olhada agora antes de fazer o vídeo. Estão um pouco mais caros do que eu paguei na época, mas ainda assim estão em conta, porque são em torno de 20 e pouquinhos reais, contando com frete e imposto também, porque elas são importadas, né? Então ainda assim, 20 e pouco, né, numa fralda, achei bacana o preço. Por quê? Se você tiver outros filhos, você pode reaproveitar para os seus outros filhos. Esses 2 anos aproximados que o bebê usa a fralda ela acompanha o crescimento. Então, essa daqui ela já tá montadinha do tamanho que a minha filha tá usando. Aqui tá ela tá sem o absorvente de pano. Aqui elas têm um espaço pra você colocar. E aqui, essas são de botãozinho, ó. Então, quando ela nasceu, eu colocava o botãozinho mais aqui pertinho, né? Pra ficar mais justinho. Agora tá crescendo, eu botei nesse segundo. Ainda tem mais uma abertura aqui. E quando eu coloco nela, né, você regula também o tamaninho, né, da perninha, aqui ou aqui, enfim. Eu já experimentei também deixar ela já montada, são 3 botões, e só colocar nela. Também funcionou, mas acaba que no dia a dia eu não tenho feito muito isso, mas também é uma outra forma como o bebê começa a girar muito, a rolar muito na hora de ficar no trocador, de não ficar muito quieta. Então, vamos lá. Eu falei do tamanho, então acompanha o crescimento. Então o que é muito legal é que a fraldinha ela vai acompanhando o crescimento do bebê, né? Mas quando ela nasceu, ela era muito pequenininha. Ela nasceu menor até do que eu imaginava. Então, quando eu botava nela, ela ficou muito bunduda. Não cabia direito, que era muito grande pra ela. Então, ela usou as fraldas RN descartáveis, né, no começo. Então, a gente chegou a comprar... A gente deve ter comprado no máximo 3, 4 pacotes, talvez, na vida dela toda, de 10 meses de idade que ela tem. O restante foram o uso das fraldas de pano. E durante a noite, quando ela dorme, a gente usa a fralda descartável sim, tá? Então não é que a gente só usa de pano, a gente decidiu alternar, porque é mais prático pra sair de casa, né? Então é só tirar e jogar no lixo, não tem que ficar com uma fralda suja num saco na bolsa. Dá pra fazer? Dá, mas é uma escolha nossa. Então, pra viagem, pra sair e pra dormir, a gente usa a fralda descartável, que a gente ganhou no chá de bebê, então tem um monte aí até hoje, então a gente não tem gasto com isso. E aí, de noite, ela dorme mais confortável, mais sequinha, evita vazamento, né, de ficar um paninho muito molhado ali nela. Então, a gente teve essa preferência realmente pela fralda descartável para dormir, né. Então, eu no começo, né, eu soube há pouco tempo com uma amiga que usou a fralda de pano, que existe a fralda de pano também RN, que são menores. Eu dei uma pesquisada, realmente tem, mas assim, são mais caras do que o preço que eu encontrei, não sei se tem, pode ser que tenha. E assim, é um período tão curtinho do bebê ser recém-nascido, que pra mim eu achei que foi cômodo usar a descartável só por esse curtinho período RN, né, quando é bem pequenininho, e usar essas aqui depois.
mas é porque realmente eu não fui a fundo, porque eu não sabia, né? Então, eu não sei se realmente tem um preço acessível, né? Fralda de pano RN. Mas com certeza eu teria investigado mais sobre esse assunto se eu tivesse pensado nisso na época. Mas enfim, não veio na minha cabeça esse pensamento, porque eu achei que elas iam dar. E na descrição fala que é de RN até não sei o que e tal. Só que elas são, no final das contas, poxa, uma fralda que vai caber até os 2 anos de idade, elas são grandinhas sim. Olha a largurazinha aqui, né? Então, ficava muito grande, assim, dá pra usar, mas fica, né, grandinho e tal. E, olha que fofinha. Eu sou apaixonada por essas fraldas. Mas a minha preferida nem tá aqui, porque tá lavando, né? Mas tem assim, tem estampa também. Então, essa questão da estampa, da escolha da estampa. É legal não ter estampa quando você usa blusinhas no neném que tem estampa, né? Se tiver muita blusa com estampa, então realmente vai ficar estranho, uma estampa embaixo e estampa em cima. Mas também acho muito legal, adoro essas com estampa. Mas aí vão combinar melhor uma blusa sem estampa, tá? E é uma coisa que eu não pensei. Eu só comecei a perceber no dia a dia mesmo, que aí eu fui ver as blusinhas dela que ela tinha, e tinham estampas, então eu dei uma comprada em algumas também sem estampa, pra ela poder usar com as blusas que ela tem estampa, enfim. Então, sobre as marcas, eu vi as mais recomendadas, né, a Ela Infante e a Happy Flute, que são as que eu tenho aqui. Eu não vejo muita diferença, eu acho elas ótimas igual, assim. As maiores diferenças que eu vejo dos modelos é que nessa daqui, por exemplo, ela é um tecido dry fit, né, por dentro. Tipo dry fit, né, não sei exatamente. E esse daqui é algodão, mais macio, tá? Mas assim, a maior diferença que eu vejo nisso é na secagem. Essa aqui seca um tiquinho mais rápido, mas essa seca rápido igual. Então, no final das contas, pra mim, não vejo essa diferença no dia a dia. Vou falar sobre as fraldas de velcro. Então, eu fiquei muito na dúvida. Na verdade, eu vi a promoção, então eu comprei essas de botãozinho, né? Mas aí depois eu fui ver um vídeo falando, uma pessoa relatando sobre a fralda de velcro ser mais fácil no dia a dia. E realmente, aí eu fui lá e comprei algumas pra testar. Então eu não saí comprando um monte de cara. Eu comprei algumas, aí eu testava, via que funcionou, que eram boas, aí eu comprava mais daquela, ou testava outra marca, enfim. E aí, depois de um tempinho, né, eu tava precisando de um pouco mais de fralda, eu falei, vou testar essa. Elas são muito lindas, assim, eu acho muito, muito lindas. Olha assim, modelinho bem de dormir. Tem de astronauta. Só que tem um problema. Então, quando você pega, bota assim no bebê, é muito prático. Você botou, fechou. Se o bebê tá querendo fugir, tá rodando, tá querendo virar, você faz assim, foi. Só que tem uma questão. Quando ela for mais velha, eu acho que vai ser mais fácil de tirar, do bebê poder arrancar ele mesmo. Mas a minha grande questão não é essa, né? Porque essas de hinozinho, elas são bem duras, são bem fortes mesmo. Se o bebê arrancar sozinho, acho que não vai conseguir. Mas a maior questão não é essa. Eu parei de usar as de velcro. No início eu achei, muito mais fácil, por que eu não tinha visto isso antes? Eu tinha que ter comprado a maioria de velcro, e não o contrário, porque eu só tenho 4 dessas. Gente, começou a ficar vermelhinha a perna da minha filha. Começou a assar. E aí eu falei, ai meu Deus, acho que eu botei errado. Porque essa parte aqui é muito macia. Essa daqui aqui gruda. Me diz pelo barulho, ó. Essa daqui, eu fiquei várias vezes tentando deixar bem encaixadinha. Eu falei assim, não, é só botar de um jeito certinho que não vai pegar na pele dela. Mas acaba que às vezes na barriguinha, essa parte aqui vira um pouco, dependendo da movimentação. E aí começou a encostar e a ficar vermelhinha, a machucar. E aí quando eu ia trocar, e eram poucas horas às vezes, dependendo, né, entre uma fralda e outra. Meu Deus, ela já machucou muito. E aí eu fiquei um tempo sem usar, e depois eu testava de novo, vou fazer diferente, vou prender mais assim. Vou passar uma pomada e prender mais em cima, bem pra não pegar. Acabava ficando vermelha. Perninha, virilha, um pedacinho que encostasse, que roçasse essa parte. Então eu parei. Essa daqui eu não indico por conta disso. Na minha experiência, eu testei várias vezes, então elas estão só agora pra quando ela quiser brincar de boneca, porque realmente não indico. Essa, inclusive, também é de velcro. Essa eu comprei porque eu tava querendo muito, quando eu descobri, né, que tinha as fraldas menores, não necessariamente ela nem era mais recém-nascida, mas ainda assim ficava bunduda, na minha opinião, assim, por conta que a gente coloca o absorvente de pano, então fica mais cheia ainda a fralda, né? Eu vou daqui a pouco mostrar. Eu falei assim, mas eu quero pelo menos algumas menorzinhas. Aí eu pesquisei, eu vi essa aqui na imagem. Eu fiquei encantada com essa estampa muito fofinha. E aí eu falei, vou pegar essa, que eu vi que era menor, o tamanho. Mas essa aqui, ela é diferente dessas da Ela Infante e Happy Flute. E tem até aqui, gente, inclusive, sem marca. Tem umas por causa dessa promoção, elas não tem nem marca. Mas elas são iguais a Ela Infante e Happy Flute. Então, né, enfim. Ela é de velcro, então também aconteceu de machucar a perninha dela. E ainda tem um outro fator.
O lado de fora é algodão. Então, qualquer coisinha vazava. Qualquer coisinha. A lateral aqui, ó, ela é toda em algodão. Ela é muito macia, ela é linda, mas ela não é funcional. Então, infelizmente, eu amei a estampa, mas eu não uso também mais, porque testei várias vezes, e aí vazava. De vez em quando machucava, né? E essa daqui, o material externo, ele é impermeável. Então, é muito... Hoje em dia, né, agora eu já peguei o jeito, né, então não vaza quase nunca. Só se ela ficar, tipo, muitas horas, a gente demorar muito a trocar, aí natural que vaza um pouquinho. Mas se a gente faz a troca no tempo certinho, ela fica sempre direitinha, não vaza e tal. Só que no começo eu não sabia quantos absorventes eu ia botar e tudo mais. Então você vai testando até sentir qual é a melhor forma de você preparar as suas fraldas de pano. Então, falando agora sobre os absorventes. Esse daqui, ele é bem grossinho, tá? Esse é o que eu mais gostei. Pelo que eu pesquisei, realmente, o de bambu é o que mais segura, tá? Então, esse preto aqui, ele é muito bom. Esse é o melhor. Esse é o que mais segura, de bambu. Só que se você reparar, olha o tamanho. Minha filha tá com 10 meses. Então, agora, colocando desse tamanho aqui, não fica tão grande nela, né? Mas esse daqui, eu ainda consigo usar com ela. Eu boto 2 desse aqui. E se você reparar, ele tem um ganchinho pra prender aqui dentro da fralda. Essa parte aqui que você coloca, tem um lugarzinho aqui, um botãozinho, que é esse que tá virado, que você pode encaixar com ele dentro. Só que, gente, eu fiz isso poucas vezes na praticidade, no dia a dia. Isso, não achei grande diferença do negócio ficar mais preso e tal. Não achei, na verdade, nenhuma diferença, só um trabalho extra. Então, eu simplesmente junto 2 dessas e coloco aqui, de uma forma que fique, eu abro, né, aqui, que fique retinho aqui, pra não ficar dobrando o tecido. Pronto, a fralda já tá pronta, eu já coloco aqui. Tá? É muito prático, aqui já tem tantas dessas. Esse daqui, como ele é bem grosso, por enquanto, o que eu tenho feito? Como o bebê vai crescendo, a bexiguinha vai crescendo, então vai fazendo mais quantidade de xixi. Então agora, só um desse, ele dura poucas horas, assim. Então o que eu faço? Eu comprei alguns tipos pra ir conhecendo, né, os absorventes. Então tem os que eu achei ruins, que no caso é esse aqui, olha, ele é mole, ele é fininho. Eu boto um ruim junto com um muito bom, e aí segura bem, muito bem. E aí, então, nesse início, quando o bebê é muito pequenininho, se você pega um absorvente assim, bonzão, vai ficar muito grande, vai ficar... não sei se chega a ficar até desconfortável pro bebê. Então, eu não usei esses absorventes pretos de bambu no começo, porque ficava ultra grande nela. Eu faço assim e a fralda já tá pronta pra ser usada. Tem esse aqui também, ele também é do tamanho do preto, só que ele é um pouquinho menos forte, tá? Então, esse tamanhinho é a diferença. Esse tamanho aqui, do mais grossinho, que é legal você procurar falando sobre bambu e tal, que tem a ver com ser mais resistente. Esse daqui, eles sugam bem, só que aí eu tenho que botar 2, pelo menos, né? E aí você vai sentindo, né? Vai crescendo, você vai vendo a quantidade de absorvente que você coloca, tá? Eu tinha muito receio com xixi e cocô. E eu achava que depois dos 6 meses ia ser pior. Na verdade, eu achei o contrário. Eu acho que, porque o cocô do bebê, quando ele só mama no peito, ele é mais pastoso, né? Então, até os 6 meses, acabava ficando mais sujo, porque não é sólido ainda, né? E aí, o que salva muito é o liner, tá? Esse liner, gente, eu consegui comprar por R$20. Então, na verdade, tava tipo assim, R$12, aí com frete, imposto, aí deu R$20. Foi em promoção. Não sei agora, que esse aqui realmente eu não olhei antes de fazer o vídeo, mas eu acredito que em alguma promoção tal você consiga, porque o AliExpress foi o melhor preço disparado pra esse assunto de fralda de pano, gente. Não sei hoje, tá? Mas quando eu comprei na época, assim, disparado, assim, fralda por R$15, R$20, contando com o frete imposto, né, o liner. Então, assim, valeu muito a pena. E o preço dos absorventes também, enfim. Esse aqui é o small size, então quando for comprar, tem o S e tem o L, que é o large, que é o maior. Como ela ainda é pequena, eu uso o small, tá bom? E pra que ele serve? O que é um liner? Vou abrir aqui pra vocês verem, tá? Aqui tá escrito flushable. Flushable significa que você pode jogar dentro da privada e dar descarga, né? You can flush the toilet. E ele é biodegradável, né? Ele não vai entupir a sua privada, a não ser que ela já seja ruim de entupir com papel higiênico normal. Se não, se ela aguenta papel higiênico normal, acredito que ela vai aguentar tranquilamente isso, porque ele foi feito pra ele depois se dissolver, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega a fralda, aqui, essa aqui tá sem absorvente, mas eu vou mostrar aqui, ó. Não, na verdade eu vou pegar um com absorvente. Tem aqui, ó.
Então aqui, ó, e aí a gente coloca um liner, né? Esse é o tamanho pequeno. Aqui, eu faço assim, coloco aqui, fecho e coloco ali junto com as outras fraldinhas. Ou eu... como a gente já percebeu que ela faz cocô geralmente de manhã, ela tem bem reguladinho, e é sempre pela manhã, eu não coloco mais o liner em todas as fraldas. A gente percebeu que era só de manhã, então isso aqui é mais pro cocô. O xixi não importa. Na verdade, pro xixi eu acho até ruim, porque ele fica às vezes grudadinho nela, molhadinho, né? O que não acho legal. Isso aqui é muito mais fresquinho, é mais sequinho. O toque é mais seco, né? Então, a gente coloca, e aí o cocô, a maior parte vai ficar aqui. Então, tirou, jogou dentro da privada, da descarga, né? Ou no saco, como você preferir. Só que ainda assim suja um pouquinho uma lateralzinha, outra, mas é um cocôzinho assim, pastosinho, quase não tem cheiro, então muito tranquilo. Eu tenho uma máquina que tem temperaturas diferentes, então o que é ótimo na hora de lavar, nas etiquetas tá dizendo 35 graus, o máximo, mas eu já tiveram umas fraldas que eu achei que estavam tão ruins que eu quis testar 60 graus, que é o modo mais quente, antialérgico da lavadora, e não achei que estragou, na verdade ficou igual. Só que eu só fiz uma vez, eu não faço isso de rotina porque eu tenho medo de estragar a fralda, mas aguentou, inclusive, 60 graus. Então, é algo que, assim, muito delicadinho, que a máquina lava tranquilamente. E aí eu coloco a opção de enxágue extra e intensivo. Então, muito tranquila essa parte, que eu achei que ia ser muito pior. E eu achei, na verdade, então, como eu tava falando, que seria pior quando fizesse 6 meses, porque ia comer sólidos, ia feder mais o cocô, que as pessoas falam que fede mais. Não achei que fede tanto mais assim quanto antes. E, na verdade, eu achei muito melhor, porque o cocô fica sólido. Então, imagina, é uma bolotinha aqui que você tira e joga na privada, tá? Então, inclusive, já aconteceu dela fazer, sentar com liner, fica só uma bolotinha aqui, tá? E tem os casos que, assim, poxa, deu uma diarreia e tava sem o liner. Aí pega bem, mas aí, aquela coisinha pastosinha, mas aí antes de sair jogando na máquina, eu dou uma pré-lavagem, jogo uma água bem forte, assim, pra tirar o excesso no tanque e jogo na máquina. E se tiver alguma manchinha, como eu aprendi nos vídeos que eu assisti, você deixa no sol que sai tudo. Sai igual mágica, né? Ficou um amarelinho, alguma coisinha, sai, bota no sol que sai. E elas secam muito rápidas, é de um dia pro outro, literalmente. Em 24 horas elas estão prontas para serem utilizadas novamente. É muito prático mesmo. As pessoas que não conhecem, elas acham que é muito trabalhoso, muito... Não achei muito mais trabalhoso. É mais uma coisinha que você vai colocar na máquina e pendurar. É como se você tivesse um pouco mais de roupa, tivesse feito uma lavagem a mais, enfim. Tem gente que falou que lava todo dia. Eu não achei essa necessidade toda, assim, porque são poucas fraldas, então eu tô fazendo a cada 2 dias a lavagem. E o melhor momento de lavar que eu achei pra mim é à noite, porque à noite ela bota a fraldinha dela pra dormir e eu pego todas aquelas fraldas do dia e do dia anterior e boto pra lavar. Estendo e no dia seguinte, 24 horas depois, basicamente, elas vão estar secas. Às vezes, em menos de 24 horas, elas já estão secas e prontas para serem usadas. Eu acabo botando no varal de dentro, elas nem pegam sol e elas secam muito rápido mesmo sem sol. Mas quando eu acho que tá com alguma manchinha, alguma coisa, eu deixo no sol e o sol tira aquela manchinha. Inicialmente, eu não sabia como que eu iria deixar as fraldas esperando para serem lavadas, né? Porque fica com cheiro se fica muito tempo, né? No caso, de um dia pro outro. Aí teve uma pessoa que eu vi que recomendou deixar na água. Eu fiz isso no começo. E é bom porque realmente o cheiro não fica com o cheiro, porque já tá ali na água, num balde com uma água, depois só tira e bota na máquina. Mas aí, na rotina, não deu certo pra mim. Por quê? Porque tem que ficar... eu deixava um balde no quarto dela com água, então ficava muito pesado pra eu levar esse balde e transportar, né? E trocar a água, pra botar pra lavar. Então achei que não ficou prático pra mim. Porque senão eu teria também que pegar todas as fraldas e todas as vezes ir até a área de serviço para deixar num balde lá. Então eu vi que isso não era prático, além de que ficava muito molhado na hora de manusear e botar na máquina. Então o que eu tenho feito, né? Eu tenho deixado. Aí, na verdade, eu testei uma outra coisa. Deixar dentro de um lixo, de uma lixeira, sem saco. E aí, acumulando ali, depois eu ia, né, botar pra lavar. Só que aí, essa lixeira ficava depois com cheiro, aí eu tinha que ficar lavando também essa lixeira. Também não tava sendo prático. Então, eu comecei a usar sacolinhas mesmo de mercado, que sobravam, pra ir juntando na sacola. E depois disso, boto direto na máquina, eu só vou tirando os limes, os absorventes, quer dizer, e jogo na máquina. E esse saco, né, que fica com um odor meio ruim ali, às vezes, eu uso pro lixo mesmo, pra um outro tipo de lixo mesmo que eu já usaria.
Então, para uma outra lixeira, ou um lixo mesmo da fralda descartável, dos lencinhos, enfim, algum outro lixo, uma forma de aproveitar. Eu achava que realmente a fralda de pano ia preservar muito ela de não ter assadura. Na verdade, ela nunca tem, basicamente. Ela teve pouquíssimas vezes um vermelhinho, não chegou a ser uma assadura, um negócio sério. Mas ela teve tanto na fralda descartável quanto na de pano. A questão toda que eu percebi é o atrito. Se tá pegando muito o plástico nela, se for a de descartável, ou a de pano, se estiver muito apertada. Então, tem que sempre cuidar e cuidando, né, pra não ficar apertado demais. E passar sempre o creme de assaduras na região que você estiver achando que tá tendo mais atrito, pra reduzir o atrito, né, onde estiver vermelhinho passando. E, no geral, não dá esse problema. E é isso, espero que eu tenha ajudado vocês, que eu tenha ajudado a tirar dúvidas. As fraldas de pano ajudam o meio ambiente muito. Então, pensa nisso também, tá bom? Tchau, tchau.